Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, versículos de 9 a 14. Amém? Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares, quando a palavra do Senhor nos diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que já aconteceu aqui, pelos cânticos, leituras bíblicas, orações, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que contribuem com tanto amor, Pai, para com a tua causa aqui neste lugar. Que a tua bênção repouse sobre cada um deles. Eu quero te pedir ainda que agora o Senhor nos dê a condição de falar, ó Deus, de maneira clara, o conteúdo desta passagem ao coração dos irmãos. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque te oramos em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, a primeira coisa que eu diria a vocês é que o título para esta mensagem seria Soberba e humildade diante de Deus. Soberba e humildade diante de Deus. Esta parábola, você só encontra no livro, no Evangelho de Lucas, não está em outro lugar. É a primeira coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos também. A segunda coisa que o texto propõe a nós é que Jesus, vocês sabem muito bem disso, ele sempre gostava muito de utilizar de parábolas. E nas parábolas ele usava de elementos do dia a dia das pessoas para transmitir uma mensagem de cunho espiritual. Então, ele se valia do que era comum às pessoas da sua época para se fazer entender melhor, contando as suas histórias. E neste caso aqui, Jesus fala justamente a um grupo de pessoas que era um grupo de pessoas egressas, saídas do farisaísmo e que eram agora suas seguidoras. Então, aqueles discípulos de Jesus Cristo, mas que eram egressos do judaísmo farisaico. Então, por conta disso, pessoas que tinham uma conduta um tanto quanto julgadora a respeito das demais pessoas, porque a espiritualidade farisaica, ela tinha esse contorno. Eles eram fiéis, eles eram dedicados, sim, à obra de Deus, dentro da concepção judaica, mas eles tinham por hábito se julgarem superiores às demais pessoas, até mesmo pelo rigor com o qual eles exerciam a sua própria espiritualidade. Então, é por isso que no versículo de número 9, nós lemos assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. A espiritualidade, ela tem às vezes esse quê de julgamento, né? As pessoas às vezes, por acharem que elas já alcançaram, que elas já chegaram ao nível ideal, elas acabam desprezando a maneira de lidar com Deus das demais pessoas e acabam por desprezá-las e se acharem o quê? Justas.
elas já chegaram lá, já alcançaram o objetivo espiritual. E Jesus propõe então uma parábola para trabalhar com esse grupo algumas verdades muito importantes. Jesus quer que eles entendam, por exemplo, que há lugar para aqueles que são marginalizados na fé, há lugar para aqueles que são diferentes, aqueles que são pecadores. Então, é essa lição que Jesus queria mostrar a eles. Ao mesmo tempo, sinalizar que a espiritualidade deles precisaria ser muito diferente da que estava sendo. E aí, o texto nos diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. E aí eu preciso explicar a vocês algumas coisas importantes aqui. O fariseu era alguém, como já falei, profundamente religioso. Ele gostava de exteriorizar muito a sua espiritualidade, embora nem sempre essa mesma espiritualidade estivesse dentro do seu coração, dentro da sua própria vida. Às vezes era algo mais exterior do que interior. E se nós pensássemos quem seriam os fariseus dos nossos dias, para que essa parábola possa ser entendida de forma contextualizada? Ela poderia ser, por exemplo, o fariseu, poderia ser um pastor, poderia ser um líder religioso, poderia ser um professor de escola dominical, bem dedicado, severamente dedicado aos preceitos da fé, aos rituais da fé, poderia ser alguém assim. E quando nós pensamos nos publicanos, quem eram os publicanos na época? Os publicanos eram os cobradores de impostos, eram aqueles que trabalhavam para o inimigo, eles trabalhavam para Roma, eles colhiam os impostos e repassavam para uma nação opressora ao povo de Israel. Eles eram assim, é assim que atuavam os publicanos. A coisa era tão séria que o testemunho de um publicano, de um cobrador de impostos, ele não era válido em tribunal. O publicano também, ele não poderia ser honrado com nenhum cargo de projeção, algum cargo que trouxesse a ele alguma honraria, algum destaque, porque, na verdade, ele era alguém que a sociedade não prezava, não gostava deles, porque eles agiam dessa forma. E se nós pensássemos hoje, quem seriam em nossos dias os publicanos modernos, pós-modernos? A gente poderia pensar, por exemplo, num político corrupto. Poderia ser, na verdade, a figura do publicano, um político corrupto, talvez alguém que fosse um delinquente, alguém que tivesse uma atividade nociva à sociedade em nossos dias, como, por exemplo, um traficante de drogas, alguém que tivesse um comportamento dessa forma. Mas o que é interessante dizer é que esses 2 homens, eles vão ao templo, ou seja, ao mesmo lugar, na mesma hora, com o mesmo objetivo. Que objetivo era? Fazer uma oração a Deus. Que coisa boa, orar a Deus. Só que nós verificaremos que, após eles orarem, 2 resultados se apresentam em decorrência daquela oração. Resultados diferentes da mesma oração que cada um fez. Cada um orou, mas os resultados não foram iguais. E aí o texto nos diz, veja comigo, o fariseu, versículo 11, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. Essa oração aqui parece aquela oração que na minha época, na época de garoto, na igreja, diziam assim, a oração que às vezes foi muito bonita, mas não passou do teto, né? A oração que não passou do teto. E às vezes, quando a gente se acostuma com a religião, a gente acaba realmente orando bonito, né? A gente faz uma oração porque está treinado. Eu conheci uma pessoa que orava como ninguém. Ele orava, você falava assim, gente, esse homem, ele deve ser muito espiritual, porque nem os pastores oram como esse homem ora. Era uma oração maravilhosa. Mas quando você chegava mais de perto a ele, você percebia que ele era totalmente o contrário da sua aparente espiritualidade. Ele era um homem rude, ele era um homem que não tratava
a mulher com carinho e com respeito. Ele era uma pessoa extremamente difícil, mas quem se baseava na sua oração achava que ele era o maior exemplo de espiritualidade. E o texto nos fala que ele ora de si para si mesmo. Parece que ele está dizendo assim para Deus: Deus, vamos verificar isso mais à frente. Ele está dizendo assim: Deus, na verdade, eu sou um homem tão justo, tão bom, tão santo, que a única coisa que o Senhor pode fazer é me salvar, porque eu sou muito bom, eu mereço a salvação, eu mereço ser reconhecido por Ti. Mas só que a gente sabe que não existe uma pessoa que seja merecedora de nada diante de Deus. O melhor elemento, o melhor homem, a melhor mulher, todos nós somos igualmente pecadores. As nossas obras, mesmo as melhores obras que nós praticamos, elas estão afetadas, contaminadas pelo pecado. Então, o que nós precisamos contar é com a graça, é com a misericórdia, é com o perdão de Deus, porque senão ninguém vai ser aceito por Ele, ninguém seria salvo por Ele. É obra da livre graça dEle, da misericórdia, do amor que Ele tem para conosco. E aí você vai observar comigo no versículo de número 11 ainda, o texto diz assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. E aí você pensa, olhando com a nossa ótica de hoje, século 21, meu Deus, que oração é essa que esse homem fez? Ele está, na verdade, se enaltecendo diante de Deus, muito mais do que orando. Ele está reconhecendo as suas virtudes e desprezando as demais pessoas. Mas o mais incrível de tudo é que esse tipo de oração, na época de Jesus Cristo, não era uma oração que seria olhada como nós olhamos hoje. Na visão deles, eles achavam que esse tipo de oração era uma oração piedosa, porque ele estava atribuindo a Deus ele ser como ele era. Entendeu a situação? Era assim que se via na época. Hoje não, hoje nós olhamos e entendemos, meu Deus, esse homem, ele estava se autoglorificando, se autovalorizando. Isso não era verdadeiramente uma oração. E aí o texto nos diz assim: não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Repare comigo uma coisa: para ele, as demais pessoas estavam à margem da sociedade. Para ele, as demais pessoas não prestavam. Todos eram igualmente pecadores, mas ele não era pecador. E aí o texto nos diz que ainda por cima ele fala: obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Ele está se enaltecendo, ele está dizendo: eu sou muito bom, eu sou o cara, eu sou a pessoa, ninguém atingiu ainda o meu patamar. Isso aponta para nós que essa conduta dele era uma conduta extremamente autocentrada, uma postura egoísta, uma postura sem misericórdia, uma postura julgadora. E como nós temos que pedir a Deus para que essa mesma postura não aconteça nem comigo, nem contigo. Porque, por vezes, nós somos surpreendidos, né? Deus, às vezes, salva pessoas que a gente nem imagina. E Deus salva, porque Deus quer salvar. E outra coisa que me chama a atenção aqui. Veja comigo, no versículo 11 ainda, o texto nos diz: ó Deus, graças te dou porque não sou. Ou seja, eu não sou. Ele está falando dele, ele não é, né? Aí quando você pula para o versículo de número 12, veja comigo: jejuo 2 vezes por semana. Quem é que jejua? Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Eu dou o dízimo de tudo que ganho. Repare comigo uma coisa, observe comigo. O que na verdade ele está fazendo é dizer que ele é alguém superior.
A oração dele está centrada na sua pessoa. Ele não faz um pedido a Deus. Ele não confessa pecados. Ele não chega para Deus e diz: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso de uma bênção. Deus, eu preciso do Teu favor. Que o Senhor atenda a minha petição. A questão dele aqui é se mostrar diante de Deus como alguém perfeito, como alguém pronto e acabado. Irmãos, nenhum de nós se encontra pronto e acabado. A postura deste homem é uma atitude, ele toma uma atitude muito soberba. Ele é alguém soberbo na sua espiritualidade. E aí o texto nos diz no versículo 12 agora. Vamos ver o que o texto nos diz no versículo de número 12. Jejum 2 vezes por semana. E é curioso observar que a lei judaica, ela dizia que o judeu só estava obrigado pela lei a jejuar uma vez por ano. No dia do Yom Kippur, no dia da expiação, no dia do perdão. Depois você pode ler em Levítico capítulo 16, a partir do versículo 29, você vai encontrar o texto que respalda o que eu estou dizendo agora. Eles jejuavam apenas uma vez por ano. Mas sabe o que o fariseu fazia? Ele jejuava 2 vezes por semana. As segundas e as quintas-feiras. Depois, no transcorrer da história da igreja, a igreja também tinha por hábito jejuar 2 vezes por semana, na quarta-feira e na sexta-feira. Mas o que passa para nós aqui é uma ideia de alguém que ele quer conquistar o favor de Deus por ser alguém extremamente zeloso, indo para além daquilo que a sua fé, que a sua religião exigia. É aquelas pessoas que a sua espiritualidade está mais no fazer do que no ser. Ou seja, são as obras, são os rituais, é a postura, e não o coração mudado e transformado por Deus. É o que é o exterior, mas não é aquilo que acontece na interioridade. É interessante dizer que William Barclay, um grande comentarista bíblico, ele disse assim, que ele não foi ao templo para orar, mas para informar a Deus o grande homem que ele era. Esse foi o seu grande objetivo ao ir ao templo, era isso que ele queria fazer. E quando o texto fala para nós, no versículo 12, que ele dava o dízimo de tudo que ganhava, certo autor, um grande erudito chamado Joaquim Jeremias, ele diz que as hortaliças, o judeu não estava obrigado a dar o dízimo das hortaliças, segundo Joaquim Jeremias. Mateus 23 diz assim para nós: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, na verdade, eles eram tão meticulosos, até mesmo na hora de dar o dízimo, que eles chegavam ao extremo de dar o dízimo, inclusive das hortaliças. Jesus não se mete com isso. Jesus fala: vocês querem dar o dízimo das hortaliças? Que deem. Sejam assim tão meticulosos, mas uma coisa vocês devem fazer, é seguir os preceitos fundamentais da lei. É isso que vocês devem fazer, a justiça, a misericórdia e a fé. Veja que coisa maravilhosa, que coisa impressionante. Mas ao contrário do fariseu, quando nós chegamos no versículo de número 13, diz assim para nós: o publicano, estando em pé, longe. Repare comigo uma coisa, ele está longe, ele não quer se aproximar tanto do templo, até mesmo pelo fato dele se sentir extremamente pecador. E aí você pode me dizer: mas pastor, será que isso é suficiente para dizer que esse foi o motivo dele estar distante, estar longe? E aí a parte seguinte nos dá ainda mais força para essa argumentação. Veja comigo,
não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele não tinha coragem nem mesmo de olhar para o céu e falar com Deus olhando para o céu. Tamanha era a sua convicção de pecado, de que a sua vida estava em frangalhos, que ele não queria continuar vivendo daquela maneira, porque ele estava profundamente triste com aquele viver. Não fazia sentido para ele viver daquela forma. Não apetecia mais a alma. O dinheiro que ele ganhava, que não era pouco, sendo publicano, era algo que não preenchia o seu interior, não trazia alegria à sua alma. Ele estava precisando desesperadamente de Deus. E o que é curioso é que Jesus Cristo sempre coloca, nas suas parábolas, nas suas histórias, aquele que não seria exemplo, na visão comum das pessoas, para ser justamente o nosso maior exemplo de espiritualidade, de postura desejável diante de Deus. E aí o texto nos fala, que ele dava o dízimo de tudo quanto ganha, mas no versículo 13 chega ao ponto principal que mostra o sentimento que ele possuía. Olha só o que diz na parte final do versículo de número 13. Mas batia no coração, dizendo, mais alto, mas batia no peito, dizendo, e aí eu queria dizer para você uma coisa importante aqui. É como se o publicano, ele estivesse reconhecendo que a fonte dos seus problemas, a fonte das suas angústias, do seu sofrimento, de uma vida sem sentido, a fonte estava justamente no seu coração. E ele bate no seu peito, como alguém que está dizendo, é daqui que procedem as minhas más ações, as minhas paixões, os meus pecados. Eu preciso de um coração diferente, de novas emoções, de um novo sentimento. E aí, meus amados, a gente lembra justamente de Ezequiel, Ezequiel diz que Deus faria algo espetacular em nós, tirando o quê? O coração de pedra e dando o quê? Um coração de carne. Na verdade, a fonte, a raiz dos seus problemas era justamente o seu coração, que até então estava estritamente ligado a tudo aquilo que era material, que era passageiro, aquilo que não tem consistência, aquilo que não tem valor eterno. E agora, quando ele reconhece o estado de miséria em que ele estava, ele fala com Deus e ele reconhece que de onde procedia os seus males, as suas dores. E observa comigo uma coisa, quando na parte final diz, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Eu fui pesquisar, eu fiz uma comparação nas demais versões da Bíblia, e eu pude perceber o seguinte, na maioria delas, a palavra que aparece é, tenha pena de mim, ou então misericórdia. Ser propício nas outras versões aparecem mais como a expressão pena ou misericórdia. E o bispo Riley, maravilhoso bispo Riley, ele escreveu dizendo que ele batia no coração como um sinal de profundo arrependimento. Era assim que o judeu fazia diante de uma perda, diante do luto, ou quando ele estava realmente arrependido ou consternado com alguma coisa profundamente triste. E aí, se você observar, ele diz, ser propício a mim, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim, ou seja, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão, eu preciso de ti, Senhor. Diferentemente do fariseu, que colocava o eu para se enaltecer, para se vangloriar, nesse caso aqui não. O publicano, ele coloca o eu para reconhecer o seu estado de carência, de profunda necessidade, de perdão
da parte de Deus. Que coisa linda é o que essa história passa para nós, essa visão de alguém que, embora levando até então uma vida profundamente equivocada, ele agora reconhece que precisa mudar, porque toda aquela riqueza, aquela atividade que ele exercia, não preenchia profundamente as suas maiores necessidades. E aí, no versículo de número 14, irmãos, diz assim o texto ao nosso coração: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A conclusão que nós tiramos aqui é que essa parábola, ela deve ter deixado os ouvintes de Jesus profundamente escandalizados. Como assim? Como assim o paradigma da parábola é justamente o publicano, o pecador, o coletor de impostos, o inimigo da nação? Isso escandalizou, por certo, todos aqueles que ouviam Jesus. Como também nos nossos dias, muita gente se escandaliza quando Jesus Cristo salva alguém que está vivendo uma vida de profundo pecado. Quando Jesus transforma, quando Jesus muda corações. Eu via ontem um grande estilista, um homem da moda. Esse homem teve uma experiência com Cristo, uma experiência profunda com Cristo. E ele mudou completamente a vida dele. E aí o repórter perguntava: e sua vida como era antes? E ele dizia: minha vida era muito triste. Eu não tinha alegria. Era só um momento de glamour, mas na verdade eu não era feliz. E aí eu continuei assistindo, porque aquilo me interessou. Um homem já com uma certa idade, quase 75 anos, e aquele homem convertido agora, um homem que era estilista, um homem que vivia uma vida dissoluta, aquilo me interessou, me trouxe curiosidade de saber como Deus operou na vida dele de maneira tão profunda. E aí chegou um momento que o repórter perguntou a ele: você não era feliz? Ele disse: não era feliz. E mais à frente, um outro segmento apareceu para nós na internet, e o repórter perguntando para ele o seguinte: soube que você está agora namorando. Como foi isso? E ele com 76 anos, namorando. E aí ele falou assim: eu estou namorando, ainda estamos namorando, mas quem sabe ainda eu terei um filho. E ele dizendo que uma das grandes frustrações da vida dele agora era não ter tido um filho. Ele reconhecia que Jesus Cristo fez uma grande transformação na vida dele. Mas quem olhasse para ele, quem soubesse da sua história, da sua trajetória, diria: como esse homem pode ter se convertido? Como esse homem agora é um cristão? Mas esse texto mostra para nós que Deus salva quem Ele quer, que Deus escolhe quem Ele quer. Ele é totalmente livre para salvar aqueles a quem Ele deseja salvar. E aí, nesta manhã eu queria te perguntar uma coisa. Nós verificamos aqui que o fariseu, ele tinha uma qualidade. Ele era alguém dedicado à sua fé, ele era sincero na sua religiosidade. Isso era bom nele, mas tinha algo ruim no fariseu. Ele se achava, ele se autoglorificava, ele entendia que ele era um cara bom, o bom crente. Por outro lado, nós vemos o publicano. O publicano tinha coisas ruins na sua vida. Até então ele era alguém apegado ao dinheiro, era alguém que trabalhava para a nação inimiga, era alguém que tinha uma vida assim, não muito coerente com a fé e com a religião. Mas, em contrapartida, nós vemos no publicano um coração profundamente desejoso de Deus. Um homem que queria, de fato, ser ouvido por Deus e que reconhecia o estrago que ele mesmo havia feito na sua vida. Mas agora, ele pedia a Deus, era redenção, era salvação, era perdão. Então os dois tinham defeitos,
e tinham qualidades. A oração deles, na verdade, teve um resultado diferenciado. O publicano desceu perdoado, mas o fariseu não. Por quê? Porque, na verdade, o fariseu não se humilhou, mas o publicano, ele se humilhou profundamente. E, em razão disso, ele foi restaurado. Talvez você esteja aqui nesta manhã e no seu coração você esteja pensando assim: meu Deus, eu me pareço um pouco com um publicano, eu tenho um pouco de publicano em mim, meu coração está muito voltado para as coisas da vida, para as coisas desse tempo, desse momento. Eu tenho buscado aquilo que é material, eu tenho buscado muito mais ter do que ser. E, portanto, eu preciso me rever. Talvez o seu pensamento seja esse. Mas talvez você possa também colher algo muito bom com o publicano. Seja hoje uma postura de contrição, de arrependimento, de mudança de vida, de voltar-se para Cristo de maneira resoluta. Mas olhando também para os aspectos do fariseu, talvez nós tenhamos um pouco do fariseu. Sejamos cumpridores dos nossos deveres religiosos, e isso é muito bom. Mas talvez nós ainda tenhamos um pouco daquele sentimento que houve no fariseu, de achar que nós somos bons, que nós somos muito corretos, que nós já chegamos lá e, portanto, Deus só pode nos salvar. Mas o que é interessante dizer, e eu trago aqui mais uma frase bonita, importante, profunda, do mesmo Bispo Riley, que diz assim: não começamos a nos tornar bons enquanto não pudermos sentir e confessar que somos maus. Repito, não começamos a nos tornar bons enquanto não pudermos sentir e confessar que somos maus. Quando nós estamos diante de Deus, na presença dEle, da presença mais pura, mais forte, mais significativa, e nós estamos inteiros diante dEle, o sentimento que brota do nosso coração, inevitavelmente, já que somos cristãos, é um sentimento de que nós somos pecadores, de que nós somos maus e que nós precisamos da sua graça sobre a nossa vida. Eu queria, nesta manhã, orar por você que aqui veio, você que está precisando da graça de Deus, você que está precisando se humilhar diante do Senhor para receber justamente esse mesmo tratamento que o texto nos fala aqui. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, eu quero orar por você, você que não tem sabido gerir a própria vida e a própria espiritualidade. Eu quero orar por você. Volte-se para Cristo nesta manhã. A Bíblia nos fala que nós somos justificados mediante a fé, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui hoje e Ele pode fazer essa grande obra na sua vida. Eu quero orar por você. Amém? Vamos fechar nossos olhos, curvar a nossa fronte e vamos falar com Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque o texto que hoje foi apreciado, ele nos ensina verdades tão profundas, Pai. Ó Deus, como somos confrontados, Pai, como aprendemos, ó Deus, com o que há de bom e o que há de ruim, tanto com o publicano como também com o fariseu. Nós queremos te pedir, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor venha, ó Deus, a introjetar em nós, ó Deus, uma renovação espiritual, ó Deus, um novo encantamento, Pai, com a pessoa de Jesus Cristo, com uma espiritualidade saudável, Pai, com uma vida muito contrita, Pai, não julgadora, Pai, que nós sejamos os próprios, Pai, instrumentos Teus, ó Deus, para a salvação daqueles que se encontram à margem, ó Deus, semelhantemente ao publicano da parábola, Pai. Nos ajuda, Pai, porque nós queremos, Pai, ó Deus, falar do Teu amor, expressar a Tua graça, Pai. Não queremos exercer uma espiritualidade, Pai,
que seja julgadora, que seja dura, que seja empedernida, Pai. Mas nós queremos chegar diante de Ti, reconhecendo as nossas faltas, os nossos pecados e nos abrindo, Pai, para a grande salvação, para o grande perdão que só o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, tem para nos dar. Pai, que o Senhor nos conceda nesta manhã de hoje, no transcorrer deste domingo, um dia abençoado, Pai, um dia de piedade, um dia de amor, Pai amado, um dia de comunhão com os nossos queridos amigos, irmãos e familiares. E que ao sairmos daqui, Pai, saiamos com essa esperança, que o Senhor é aquele que acolhe, ó Deus, tanto aquele que é religioso e o transforma, como também transforma o mais vil pecador, Pai. Obrigado por tudo. Nós te oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.